Que a graça de Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, conceda a cada um de nós as bênçãos e as maravilhas do céu. Quero assim nesse momento continuar hoje no Salmo 2. E antes de dar início, invocamos a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedimos a intercessão da Virgem Maria, que interceda por todo esse momento de partilha, de reflexão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os nossos corações. Vinde, Espírito Santo, transformar nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, fazer uma obra nova em cada um de nós, em nossos corações, nas nossas famílias. Pegue a sua Bíblia no Salmo 2 e vamos ver aquilo que traz o Salmo 2 para nós no dia de hoje. Salmo 2, da página da Bíblia da Ave Maria, 657. O Messias, o Senhor do Universo, o tema do Salmo, né? Diz, porque mutua as nações, porque trama os povos, vão conspirações. Ergue-se o justo, rei da terra, e os príncipes se unem para conspirar contra o Senhor, contra o Cristo. Quebraram o seu jugo, disseram eles, sacudiram para longe as suas cadeias, sacudamos para longe de nós as suas cadeias. Dando continuidade, aquele, porém, que mora no céu se ri. O Senhor reduz o ridículo, dirigindo a eles a cólera. Eles os aterra como seu furor. Fui eu, diz, quem me reguei, um rei. Em Sião, minha montanha santa, vou publicar um decreto do Senhor. Diz-me o Senhor, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pode me dar-te-ei por herança tuas nações. Tu possuirás os confins do mundo, e tu governarás com o centro de ferro. E tu as proviserá como um vaso de argila. Agora o rei, compreendei isso. Instruí-vos o juízo da terra. Servi o Senhor com respeito, exultai em sua presença, prestar-lhe homenagem com temor, para que não irrite e não pereça, quando em breve acendeu sua cólera. Feliz, entretanto, todos aqueles que nele confiam. Palavra do Senhor. E nesse salmo, amada irmã, nós vamos observar algumas coisas, quando ele diz aqui que se uniram os reis, as autoridades do tempo, daquela época, para tramar contra Cristo, para tramar contra Jesus. Então se uniram os 4 partidos religiosos e também políticos da época. Os fariseus, os saduceus, os essênios e os herodianos. Se uniram, todos eles tinham um pensamento ou ideologia, outro tinha outra ideologia, todos eles tinham um pensamento diferente. Mas se uniram para tramar contra Jesus Cristo. Herodes era intrigado de César, porque César era o rei. E Herodes era um governador de uma província. Então quebrou, né? Se uniu, fizeram as pazes para tramar, para tentar destruir
o Filho de Deus, aquele que veio para nos salvar. Hoje, amados e amadas irmãs, quantas pessoas se levantam dentro das nossas casas, no meio da sociedade, e se une para tramar contra aqueles que anunciam a boa nova de Jesus Cristo, leva a palavra de Deus, trama contra eles, se alia contra o nosso sacerdote para criticar, para falar mal, para condenar, para julgar, o direito que ele não tem. Só Jesus pode julgar. Ninguém tem essa autoridade. Jesus não deu a nenhum de nós. Se une para tramar, para que a palavra de Deus não seja proclamada com audácia, com fervor, pela ação do Espírito Santo. Tudo isso hoje acontece. Mas eu quero dizer para você, mesmo diante de tanto isso, de tudo isso que surge e vai surgir, não podemos baixar a guarda. Jesus Cristo deu exemplo, os apóstolos deram exemplo, os santos mostraram com a sua fé, a garra, a convicção nos seus corações, jamais abandonaram aquilo que lhe acreditaram. Tramaram contra o Mestre, tramaram contra Jesus. Mas Deus é poderoso. Deus, na sua grandeza, também dará força a cada um de nós. Você, meu amado irmão, você que enfrenta na sua casa, no seu trabalho, pessoas que criticam por você dizer que você é radical, que você agora só quer viver ser santo. Todos nós somos chamados a viver a santidade. Sede santo, porque o Pai do céu é santo. Eu e você é chamado a viver a santidade. E outra coisa, não podemos se acovardar ou pecar por omissão diante da verdade. A verdade de liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O profeta Amós vai dizer, meu povo se perde por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade. A verdade tem um poder de libertação, de transformação na vida da pessoa. E Jesus quer isso para nós. Na bem-aventurança, no capítulo 1, capítulo 5, versículo do 1 em diante, Jesus chama a bem-aventurança ou carta magna de Jesus Cristo. Ele vai dizer, alegrai quando for perseguido, caluniado por causa do meu nome. Por causa do nome, da palavra, do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Não por causa que eu estou fazendo a coisa errada, mas por fazer as coisas certas, corretas, porque muitos vão se afastar da graça de Deus. Vão preferir o caminho largo, porque o estreito, apertado, é a porta por aqueles que entram. Espaçoso é o caminho daqueles que levam à perdição. Por isso, muitos se levantarão contra você, contra a sua vida, contra aqueles que anunciam verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. Se alia a outros grupos para tirar, para proibir, para tentar lhe podar. Peça sempre a graça de Deus, a força do Espírito Santo, para dar coragem e audácia, para que a palavra de Deus seja anunciada com todo fervor, poderosamente, seja anunciada. Olha, amados irmãos, São Maximiliano Kolbe, diante da perseguição, diante do massacre dos judeus, Maximiliano foi preso
foi levado para o campo de concentração. E lá, quando escolheram aquele soldado, porque existia uma regra, fugisse 10 pagava, morreria, para pagar pelo aquele que fugiu, que sumiu. São Maximiliano Kolbe, aquele que trabalhou na evangelização, construiu a cidade da Imaculada, um homem polonês, um santo polonês, que depois foi destruído no Buch, no campo de concentração, diante de vários dias, pedindo a Nossa Senhora a força. E não morreu simplesmente assim, foi preciso dar uma injeção nele para que ele se acabasse. Hoje Deus nos chama a testemunhar esse evangelho. E muitos outros. Eu falei de São Maximiliano Kolbe, mas tem muitos, né? Se for nós só olhar a história dos santos mártires, Estevão, primeiro mártir lá no Atos dos Apóstolos, né? Lá em Macabeus, a família Macabeus, lá aquela senhora com os seus filhos, o velho Lealzar, que morreu com 90 e tantos anos, mas não deu conta testemunho mais jovens. Nós podemos, meus irmãos, com a força de Deus, com a graça do Espírito Santo, com o nosso mérito, não. Com a nossa força, não, que nós não temos força, não temos mérito, nada. Mas com a graça de Deus, nós seremos vitoriosos, porque Cristo venceu por nós. E no versículo 10 ele diz, vou falar o 11, diz assim: servi o Senhor com respeito, exultai em sua presença, prestai homenagem com tremor. Tremor, né? Não com medo, né? Mas exaltá-lo, glorificá-lo sem medo, sem receio, porque vai sofrer, porque vai ser perseguido. Não! O Senhor é o autor da vida, né? Recorda aqui a história grandiosa de um grande santo, né? Bispo mártir da igreja, né? Santo, me esqueci o nome, mas interessante que ele foi preso e foi levado para ser queimado, destruído. Ele escreveu uma carta dizendo: não se manifestar ao meu favor, eu serei o trigo de Deus moído pelo dente dos leões. E lá ele morreu, colocaram ele na arena, ele morreu dando o seu testemunho de fé. Se nós ver Santa Perpétua e Santa Felicidade sofreram, disseram, a família disseram: Perpétua, queima incenso a César, pela acreditar no teu ventre, pela tua família. Disse: eu não posso, aprendi que não devo, conheci a verdade, a palavra de Deus me libertou, não posso fazer isso. Colocaram ela lá na arena, o touro veio e destruiu Perpétua. Por isso que a igreja tem a ladainha de todos os santos, onde se cita Perpétua e Felicidade, né? São Paulo, colocado dentro de um barril de óleo, depois degolado. São Pedro, crucificado de cabeça para baixo, como ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Crucificaram de cabeça para baixo. Por isso, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, seguir Jesus Cristo é seguir. Aquele diz: quem quer me seguir, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Por isso pedimos, Senhor, a força e a graça do Espírito Santo a cada dia, para nos dar força, coragem e perseverança para lutar, para ser forte, para ser revigorado na força de Deus e pelo poder do Espírito Santo.
E agora, principalmente esse dia que nós estamos se aproximando do Pentecoste, a qual a igreja celebra com grande alegria a festa de Pentecoste. 50 dias após a Páscoa da Ressurreição, né? 40 dias, após os 40 dias, Jesus, a assunção gloriosa de Jesus ao céu. Depois de 10 dias, Jesus envia o seu Espírito Santo para nos dar força, coragem. A Eucaristia, fonte de força, de graça, de bênção para as nossas vidas. Sacramento da reconciliação, fonte de graça e bênção para a nossa vida. Nenhum santo desse que aceitou, que ofertou a sua vida por amor a Jesus Cristo, eles tinham uma vida de oração, uma vida de oferta, uma vida eucarística, uma vida apaixonada por Jesus Cristo e apaixonada por Nossa Senhora. Por isso, amada irmãs, diante de tudo aquilo que possa surgir, diante de tudo aquilo que possa acontecer, que nós sabemos que pode tudo isso acontecer. Não é mero fato dizer que isso nunca vai acontecer. Pode. Talvez dentro da sua casa, quantas pessoas lhe perseguem dentro de casa? Olha o santinho, agora só quer ser santo, agora não vai mais uma festa, não vai mais beber, não faz isso, não faz aquilo. Tudo isso que a gente fazia por ignorância, por falta de conhecimento da palavra de Deus, destruía o nosso corpo e a nossa alma. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? Por isso, meu amada irmã, renunciamos o pecado e abraçamos a verdade de Jesus Cristo, mesmo que doa, mesmo que sofra, mas com fé e com perseverança em Jesus Cristo, para que o Senhor nos conceda a graça e a força do Espírito Santo. A cada dia, o Senhor nunca nos abandona. Ele diz: estarei com vocês todos os dias das vossas vidas. Estarei diante do Pai, e tudo que pedir o Pai em meu nome, eu vos concederei. Vocês realizarão muito mais do que eu, porque eu estarei diante do Pai intercedendo por vocês. Por isso, amada irmã, diante de tantas situações, não baixe a cabeça, saiba que Jesus está contigo, que os santos estão contigo, que Maria Santíssima está contigo, que os anjos, os arcanjos estão contigo, e teu anjo da guarda para te fortalecer. Que a graça de Deus nos conceda a sua graça, a sua bênção, a cada momento e a cada instante das nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a graça do ressuscitado conceda a cada um de nós as bênçãos do céu. Eu te peço, amado irmão, que você compartilhe, deixe o teu like para que possa ir para outras pessoas. Envia esse link nos teus grupos do WhatsApp, Telegram, Facebook, nas tuas redes sociais. Faça isso e você estará evangelizando comigo. Vamos atingir o objetivo, levar a mensagem de Jesus Cristo como batizado. Nós somos convocados pelo batismo a dar continuidade à missão de Jesus Cristo. Pelo batismo, pela Eucaristia, pelo sacramento do Crisma, pelo sacramento da confirmação. Recebemos a força do Espírito Santo, a sua fortaleza. Por isso, continuamos firmes na fé e na perseverança, porque o Senhor abençoa aqueles que verdadeiramente, para que os corações de tantas pessoas, como o meu coração e o seu coração, foi alcançado por Jesus, quantos irmãos e irmãs precisa ser alcançado pela graça de Deus. Por isso eu te peço que você compartilhe, seja esse missionário, esse evangelizador junto comigo, no canal Católico Itamar Monteiro. Que Deus te abençoe grandiosamente, conte com as minhas orações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Que a graça do Deus da paz conceda a mim e a você as bênçãos do céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e um forte abraço.